O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e um novo casamento. Parte 03, dia 19 de março de 2025. Neste caso, a mulher estava ligada a um homem, mas casada com um homem completamente diferente. É por isso que uma mulher é culpada de adultério se for casada com outro homem. Adultério, por definição, refere-se à relação sexual entre duas pessoas, uma das quais está vinculada por um pacto de casamento a outra pessoa. Veja definições em nota sobre Mateus 19:9. Esta mulher é uma adúltera, porque ela foi unida em um pacto de casamento com um homem, e Deus a mantém neste pacto por toda a vida. Mas ela está tendo relações sexuais com outro homem, e isso, por definição, é adultério. Esta passagem define adultério para nós. Note que sempre que ela tem relações sexuais com um homem que não seja seu companheiro bíblico, é adultério. Contanto que seu primeiro companheiro esteja vivo, diz a passagem, se ela tem apenas um único ato sexual ou tem um caso envolvendo uma série de atos adúlteros ao longo de um período de tempo, ou se é um segundo casamento com outro homem, em qualquer caso, toda vez que ela tem união sexual com outro homem, a passagem diz que ela é culpada de adultério. Isto é adultério, porque a mulher está biblicamente comprometida a ter a união sexual somente com um homem enquanto ele viver. Mas em vez disso, ela está tendo com outro homem. É por isso que é apropriado se referir ao segundo casamento como adúltero, ou vivendo em adultério, assim como seria se ela estivesse vivendo com ele, mas não casada com ele. Colossenses 3, 5, 7. Mateus 19, 3, 9. Qual razão é dado para que o novo casamento seja proibido e por que é chamado de adultério? Porque Deus declarou que o homem e a mulher devem se unir um ao outro. Ele os une, testemunhando seu pacto de casamento e mantendo-os nele. Ele os proíbe de mudar de ideia e diz que nenhum homem pode separar seu casamento. Então, se o homem repudia sua esposa e se casa com outra, o segundo casamento é adultério, porque ele está tendo uma união sexual com uma segunda esposa, enquanto Deus ainda o considera obrigado à sua aliança de ter uma união sexual somente com sua primeira esposa. Observe novamente os termos casar e divorciar, ou rejeitar, e também marido e esposa, conforme usados aqui e em outros lugares, referem-se ao relacionamento visto pela sociedade e pela lei da terra. Em um primeiro casamento, tanto Deus quanto a sociedade reconhecem que o compromisso matrimonial existe entre o homem e a mulher. Ambos são casados aos olhos da sociedade e unidos, ligados aos olhos de Deus. A sociedade e a lei civil podem conceder-lhes um divórcio, não por fornicação, e eles podem se casar novamente. A sociedade e a lei civil então os veem como livres do seu primeiro casamento e entraram em um segundo. E a Bíblia chama isso de divorciados, rejeitados e casados novamente. Mas, embora Deus use esses termos como a sociedade faz, ele não reconhece o divórcio como um fim válido ao compromisso da aliança que ele reconheceu no primeiro casamento. Deus ainda os considera ligados ou unidos, ou responsabilizados pelo compromisso do primeiro casamento. Versículo 6. Há uma distinção definida entre o compromisso de aliança, vínculo,
que Deus reconhece, e o divórcio e o casamento, que a lei civil reconhece. Marcos 6, 17, 18. Novamente, o segundo casamento é adultério, porque a pessoa ainda está unida aos olhos de Deus ao seu primeiro cônjuge, mas está tendo um relacionamento sexual com o segundo cônjuge. Isso é adultério, e continuar será sendo adultério toda vez que eles tiverem um relacionamento sexual, porque Deus ainda os uniu ao seu primeiro cônjuge, e ele não separará esse vínculo. 1 Coríntios 7, 10, 11. Isso explica porque, se uma mulher se divorcia do marido, ela ainda não tem o direito de se casar novamente. Ela pode se divorciar aos olhos da lei civil, e Deus chama isso de divórcio, e diz que ela agora é solteira. Mas isso não a liberta do seu vínculo ou obrigação de aliança com seu primeiro marido. Como ela ainda está vinculada à sua primeira aliança de casamento, sua única escolha então é se reconciliar com seu marido, aquele que Deus reconhece, ou então permanecer solteira. O relacionamento sexual fora de um vínculo matrimonial bíblico constitui fornicação. Versículo 2 e 5. Portanto, se a mulher se divorciar e se casar novamente, esse segundo casamento, enquanto durasse e enquanto seu primeiro marido ainda estivesse vivo, constituiria adultério. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque a Bíblia é o nosso ensinamento de vida. Louvado seja teu santo nome. Amém.